Fala galera do canal Fute Contos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o André e no vídeo de hoje iremos comentar e listar jogadores que foram péssimas contratações do PSG desde que o clube foi comprado pelos Sheiks do Catar em meados de 2012, né? E iniciando nossa lista aqui, vamos começar pelo gol. Temos o goleiro da Itália, extremamente histórico no mundo da bola, no futebol, que é o Gianluigi Buffon, que foi pro PSG depois de uma trajetória praticamente de mais de 15 anos pela Juventus e saiu para tentar trazer o título da Champions League pro PSG. Porém, no PSG ele não foi bem, ele acabou falhando até mesmo no jogo da Champions League, em que o PSG acabou sendo eliminado pelo Manchester United com um show de Lukaku e Rashford. E falando nisso, aquela camiseta rosa daquela temporada do Manchester United era absurda. Seguindo nossa lista aqui, na lateral esquerda temos o Lucas Digne, que eu não sei se a maioria daqui sabe que o Digne jogou no PSG. O Digne teve uma passagem ainda muito jovem pelo PSG, era uma grande esperança da lateral da França, porém no PSG acabou não dando certo e ele foi tão mal que ele não conseguiu nem fazer sombra pro Kurzawa, que tinha chegado também um pouquinho antes do Digne. E com isso ele acabou saindo uma temporada depois, sendo transferido para a equipe da Roma. E da Roma, sim, ele começou a jogar melhor, foi depois pro Barcelona, onde de novo foi mal, que fez ele ser vendido pro Everton e agora ele tá no Aston Villa. Hoje em dia ele é um pouco melhor do que ele era nessa época e ele é convocado para a seleção francesa, porém no PSG foi uma grande decepção. Indo agora para nossa linha de zaga, começamos com o zagueiro espanhol, muito bom no jogo aéreo, porém que vem sofrendo com muitas lesões, que chegou nessa temporada, que é o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos que veio com uma grande expectativa para ver como ele ia atuar depois de sair do Real Madrid, porém ele mal jogou essa temporada, nem fez sombra à zaga formada por Marquinhos e Kimpembe. As lesões acabaram impedindo que ele atuasse e vamos ver se na próxima temporada ele consegue jogar melhor, porém ele vai estar mais velho. E então ele foi uma grande decepção e ele merece sim estar nessa lista, pelo menos por enquanto. Na nossa próxima opção de zagueiro, temos o zagueiro ídolo do São Paulo, o ídolo do Uruguai, que é o Diego Lugano. E comente aqui se você sabia que o Lugano jogou no PSG. Porque o Lugano nessa época tinha acabado de deixar a equipe do Fenerbahçe e foi contratado para o PSG na primeira temporada que o clube ficou rico. Mas no PSG ele foi muito mal, ficou nenhuma temporada inteira e acabou sendo transferido rapidamente para a equipe do West Brom da Inglaterra. Indo para a lateral direita, temos um jogador que eu achei que ia dar certo aqui no PSG, que é o Florenzi, porque ele era um bom lateral na Roma, porém no PSG ele foi muito mal, ele não conseguiu chamar atenção nenhuma, ele acabou sofrendo com lesões. Ele não conseguiu ser titular absoluto da equipe e muitas vezes era opção na reserva do Dagba, que é revelado pelas categorias de base do PSG e nunca foi nada demais também, então o Florenzi foi uma grande decepção. Indo para o meio de campo, começamos com o Krychowiak, um volante da Polônia que na época que foi para o PSG achavam que era uma grande promessa, que poderia dominar o meio-campo, ser um primeiro volante de extrema qualidade, porém no PSG ele acabou não conseguindo jogar, ele era muito inferior a todos os outros meio-campistas da equipe e não conseguiu acompanhar o ritmo de jogo implementado principalmente pelo italiano Verratti e o também Thiago Motta. Nossa outra opção de meio de campo, temos outro jogador que chegou essa temporada, assim como o Sérgio Ramos, que é o Wijnaldum. O Wijnaldum que era um monstro na equipe do Liverpool, porém no PSG não é nem sombra do que ele jogava antes. Ele não consegue ter a mesma dinâmica, a mesma velocidade, a mesma técnica e visão de jogo. E acredito que no final dessa temporada ele já vai deixar a equipe francesa, uma vez que deixou muito a desejar.
Na meia aqui, habilidoso pra caramba, temos o Ben Arfa, que driblava demais na época de Newcastle dele. Depois do Newcastle acabou dando uma flopada, jogou em outras equipes inglesas, como no Hull City, também não jogou nada. Entretanto, voltou para a França e, ao chegar na equipe do Nice, jogou demais. Foi o melhor jogador do campeonato francês, sem sombra de dúvidas, e isso fez que o PSG apostasse nele. E o que aconteceu? Ele flopou de novo, ou seja, ele não é jogador de time do Nice mesmo, em times menores da França. E porque quando teve oportunidades maiores na carreira, acabou não dando certo, né? Acabou, depois dessa má temporada, sendo escanteado pelo clube, treinando isolado e, por fim, deixou a equipe ao final do seu contrato. Ben Arfa, então, foi uma grande decepção para a equipe parisiense. Na ponta pela esquerda temos o espanhol, que veio do Real Madrid como uma grande promessa para o PSG, que era o José Rodrigues. E devido a um mau comportamento externo e também pela falta de futebol, foi uma grande decepção. Ele, que adorava uma bebidinha, que adorava uma festa, acabou se perdendo pelas ruas de Paris e o PSG abriu mão facilmente dele e hoje em dia ele se encontra em clubes de divisões inferiores da Espanha. Além do Ressé, no ataque temos o alemão Julian Draxler. O Draxler, que era uma grande promessa do futebol alemão, eu achei que ele daria muito certo quando ele foi para o PSG. Entretanto, ele nunca conseguiu demonstrar o seu futebol e, não conseguindo demonstrar no princípio, ao longo do tempo foram chegando jogadores mais importantes, com mais carimbo do que ele, e aí ele foi perdendo oportunidades, não quis ser emprestado e hoje em dia pouco joga e é um reserva que está sempre no banco. Indo para o nosso atacante, temos o Icardi, o argentino que veio da Inter de Milão, que veio por empréstimo inicialmente e tinha ido mal na temporada que ele chegou, e o PSG foi lá e comprou ele, coisa que eu não entendi. Liberaram o Cavani para ficar com o Icardi, não fez nenhum sentido para mim. O Icardi, que nunca jogou bem na equipe do PSG, hoje em dia ele quase nunca entra. E na Champions League que o PSG acabou chegando na final, ele nem no jogo entrava, ele ficava no banco e não entrava, quem entrava era o Choupo-Moting. Uma coisa simplesmente inacreditável o que aconteceu com a carreira do Icardi. Indo para nossas opções aqui de outros jogadores que também foram mal no PSG, começamos aqui com o goleiro alemão Kevin Trapp, que veio do Eintracht Frankfurt. E era um goleiro com grande potencial, um dos melhores goleiros de potencial da Alemanha. O PSG apostou nele, porém no PSG ele nunca conseguiu chamar a atenção, nunca fez grandes milagres. E isso fez com que o PSG até contratasse o goleiro que eu citei anteriormente, o Buffon. O Trapp foi outra grande decepção, porém ele acabou voltando para o Eintracht depois. E hoje em dia ele é um grande goleiro, é um dos melhores goleiros da Alemanha. E é presença certa na seleção e está na final da UEFA Europa League. O Trapp talvez tenha faltado um pouquinho de paciência com ele no PSG. Comente aqui se você acha que o PSG não teve paciência com ele. Na nossa zaga aqui, na opção, temos outro alemão, que é o Kehrer, que assim como o Trapp era uma grande promessa do futebol alemão, ele veio da zaga do Schalke 04. Porém, no PSG, eu não sei o que o clube fez com ele, que eu não sei se ele é lateral direito, se ele é zagueiro, porque toda vez que ele entra pra jogar, ele joga mal, ele entra, o time piora, e eu acho que a saída pra ele é a melhor solução, porque no PSG ele não deu certo, não mesmo. No meio de campo temos um argentino aqui que tinha também muito potencial quando veio para a equipe do PSG, ele que atuava no Rosário Central, naquele ano que o Rosário eliminou o Palmeiras na fase de grupos da Libertadores. E o Lo Celso acabou tendo poucas oportunidades no Paris, não deu certo, e nas poucas oportunidades que teve ele acabou falhando, como foi no jogo da primeira temporada que o Neymar estava no clube, que o PSG jogou com o Real Madrid e o Lo Celso fez um pênalti que rendeu um gol de CR7, que naquela época fazia gol em todo jogo da Champions. Indo para mais uma opção de meio de campo, temos o Las Diarra, que já tinha uma grande carreira consolidada na Europa, já tinha sido camisa 10 do Real Madrid,
coisa impressionante, né? Ser camisa 10 do Real Madrid. Porém, antes de ir pro PSG, ele já tinha saído do Real e estava no mundo árabe. Porém, o PSG tentou recontratá-lo porque acreditava que ele poderia voltar a ter um bom ritmo e fazer uma sombra para o Matuidi, para o Thiago Motta, para o Verratti. Entretanto, isso não ocorreu. O Diarra nunca foi bem no PSG. Estava num ritmo muito inferior, acho que a idade pesou e a falta de ritmo também. Então o Diarra é outro que deixou muito a desejar, deixou as pessoas na expectativa. Indo para nossas opções de ataques, começamos com o Gonçalo Guedes, o português que era muito promissor na época, que tinha vindo da equipe do Benfica e que no PSG também teve muita pouca oportunidade, acabou jogando muito pouco e pouco tempo depois acabou sendo emprestado para o Valência, onde jogou bem. E o Valência comprou ele e ele acabou deixando o PSG. E na nossa última opção aqui temos o atacante camaronês, que hoje em dia está no Bayern e é a reserva do Lewandowski, que é o Choupo-Moting. O Choupo-Moting que eu não entendi por que o PSG contratou ele, porque ele vinha de uma campanha de rebaixamento do Stoke City. E ele veio pro PSG e fez o que todo mundo esperava, muito pouco. Ele acabou fazendo poucos gols, nunca conseguiu chamar a atenção, nunca foi titular da equipe. Era um jogador que sempre ficava no banco e quando entrava não chamava muito a atenção. Então, antes de finalizar o vídeo, vamos montar nossa seleção péssima do PSG, só contratação horrível. E começando no gol temos o Buffon aqui. Na lateral direita outro italiano que é o Florenzi, na zaga o Lugano e o Sérgio Ramos. E na lateral esquerda, o Digne. De primeiro volante temos o polonês Krychowiak, um pouco mais à frente o Wijnaldum e de meia, armando o jogo, o Ben Arfa. Na ponta esquerda o Ressé, na ponta direita o Draxler e na frente o Icardi. Diga aqui nos comentários o que esse time aqui faria, por exemplo, no campeonato francês. Será que brigaria por alguma coisa? Eu não sei, eu acho que não, porque aí foi só decepção, hein? Então o vídeo foi esse, esses foram os jogadores tenebrosos do PSG. Se você gostou, dê um like, também ative o sininho para não perder nenhuma notificação de um vídeo que sair. Também comente se teve algum outro bagre que eu não citei e também se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. E eu vou ficando por aqui e falou!